E essa fuga aqui é movida por emoção. Com as emoções à flor da pele, ela foge para o deserto. Ela foge para onde, igreja? Ela foge para o deserto. Sara havia sido muito severa, muito dura com ela. Só que ela não escolheu viver aquele inferno, ela foi escolhida. Sabe aquela situação que você diz: eu não pedi para viver o que eu estou vivendo, eu não gerei isso, eu não provoquei, não tem a ver com a semente que eu plantei, não deveria ser consequência do que eu venho fazendo, do que eu venho vivendo. Ela corre, ela foge, porque tem horas que a vontade que você tem é fugir, a vontade que você tem é correr, a vontade que você tem é de abandonar tudo. E talvez nessas últimas semanas essa vontade esteja ficando cada vez mais intensa. Eu quero sumir, eu não aguento mais, eu quero correr, eu quero largar tudo, eu quero fugir. Eu não pedi para viver isso, não era o que eu deveria estar vivendo. Sabe, tipo, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que seria assim, eu não teria entrado, eu não teria feito, eu não teria começado. É que nem o irmão que estava falando: pastor, casamento é que nem piscina gelada, tem sempre um tonto que pula primeiro e diz para os outros: vem, tá legal, pode pular. Agar chegou no seu limite. Muito provavelmente ela suportou enquanto as suas emoções permitiram, mas a partir dessa linha vermelha aqui, ela se sente esgotada, ela se sente fatigada, ela não tem mais o que dar. E quando nós agimos por emoções, igreja, com base naquilo que nós sentimos, nós nos tornamos seres irracionais. Porque perceba, ela fugiu dali, mas ela fugiu dali para o deserto. Ela não tinha um plano, ela não sabia o que seria. Ela consegue correr para o deserto carregando um filho no ventre. Ela não conseguiu imaginar o que viria depois da fuga. É exatamente o que ela faz. Ela não tinha um destino, ela age por ímpeto. E sob pressão, agindo com as nossas emoções, nós também cometemos o mesmo erro. Quando nós tomamos decisões agindo por aquilo que nós sentimos, nós não pensamos nas consequências. A dor nos cega. A única coisa que a dor nos permite ver é ela mesma. Em sofrimento, a única coisa que você enxerga é o sofrimento. A dor cobra tudo que você pode dar. E a dor, na verdade, exige soluções imediatas. Você quer alívio, você quer dar um basta na dor, mas você não se pergunta o que vem depois. A dor te faz refém do presente. Você só consegue avaliar o agora e o quanto você quer se livrar do agora. A dor limita a sua capacidade de perceber o amanhã, de se conectar com o amanhã. Vai fugir, Agar? Mas para onde? O que você acha que vai acontecer no deserto, com um filho no ventre? O que você vai fazer no deserto? Pergunta isso para o seu vizinho: o que você vai fazer no deserto? E infelizmente é o que muitos estão fazendo, tomando decisões precipitadas, só para lá na frente, lá no deserto, descobrir os seus verdadeiros valores. Pergunta para o seu vizinho: será que você só vai dar valor quando perder? Para lá na frente, lá no deserto, olhar para trás e falar: poxa, eu era feliz e não sabia. Eu tinha lutas, eu tinha dificuldades, não era fácil. Sara pesava, me provocava, me irritava, não era exatamente perfeito, mas ali era o meu lugar, ali era o meu lar, ali era a minha comunidade, ali era a minha chamada, ali era a minha missão. Será que você vai ter que perder tudo para dar valor para o que você tem hoje nas mãos?
E aí o que a Bíblia nos conta é que acontece um encontro com um anjo. Gênesis 16, 7, tendo achado o anjo junto a uma fonte, o anjo do Senhor a encontra. Diz para o seu vizinho: tem um anjo hoje aqui que vai te encontrar. Deus procurou Agar, Deus encontrou Agar, Deus teve misericórdia de Agar. E o que ele fez por aquela mulher tão desesperada? O que aconteceu com Agar nesse encontro com o anjo? Em primeiro lugar, ela recebeu instrução. Repita comigo: recebeu instrução. Para a segurança dela e do bebê, para o bem-estar dela e do bebê, o anjo disse: Agar, volta. E volta para a casa da sua senhora, volta para a casa de Sara. Na tenda de Abrão, ela ia encontrar comida, ela ia encontrar água, ela ia encontrar abrigo, ela teria a ajuda necessária durante a gravidez. Mas também o anjo estava dizendo: Agar, de onde você vem, para onde você vai? Não se volta contra a sua senhora, se conserta com ela, não tenta recomeçar a sua vida desse jeito, desprezando aquela que era autoridade sobre a sua vida. Não recomece sua vida desse jeito, volte, se acerte com ela. E o que acontece ali? O anjo visita a Agar e ela recebe ânimo, diz ânimo. Deus a fez olhar para metade do copo cheio, porque até então ela só estava olhando para metade do copo vazio. Deus começa a ensinar Agar a perceber as coisas boas que ela precisava reconhecer. Deus começa a mostrar para Agar que tinha metade do copo que estava cheio, e que se ela olhasse só para aquilo que ela não tinha, ela nunca ia dar valor para aquilo que ela tinha. Deus diz a ela: darás à luz a um filho, Agar. E o que Deus está dizendo? Nem tudo está perdido. Por mais desesperada que seja a sua situação, por mais difícil que seja a vida nesse exato momento, há um destino, há um futuro, há esperança. Dias melhores virão. Agar, dias melhores virão. Agar, tem um destino ali. Você está gerando algo maior do que você, está dentro do seu ventre, algo que você agora não entende, mas tem planos de Deus aí. O seu papel agora, Agar, é entender que lá na frente as coisas vão ser diferentes. Só que sem ânimo, igreja, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de gerar, acaba sendo neutralizada. Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem esperança, ela não consegue construir um elo entre o hoje e o amanhã. E essa é a razão da depressão ser a doença desse século. Porque nesse ponto a vida perde o sentido, não há mais razão de ser, o sentimento de inutilidade acaba sufocando todos os outros sentimentos. E o que Deus faz aqui é conectar Agar com o seu destino. Em breve Agar teria um filho. E o que Deus está fazendo agora é tentando nos despertar para a nossa realidade. Nós temos um destino, nós temos um amanhã, nós temos um futuro, nós temos esperança, nós sabemos o que nos aguarda, nós sabemos o que nos espera. E o que Deus imagina, o que Deus sonha, o que Deus quer é que hoje o nosso posicionamento seja como de pessoas que sabem para onde vão, que sabem aonde precisam chegar. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera o fim, porque quando o fim chegar, todas as peças vão se encaixar. Quando o fim chegar, vai haver entendimento, vai haver compreensão. Você vai perceber Deus por detrás de cada detalhe, por detrás de cada movimento, por detrás de cada ação. Então agora, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta, mesmo que você não o perceba, ande pela fé naquilo que haverá de ser, ande pela fé naquilo que Ele diz, ande pela fé no retrato que Ele mesmo estabeleceu para nós, aqueles que o amam, aqueles que são os seus seguidores. Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, olha para o fim, reage. Aí Deus avisa Agar que Ele multiplicaria grandemente a sua semente, a sua descendência, que o filho que haveria de nascer se chamaria Ismael. E ela recebe uma promessa: eu vou fazer mais,
Eu tenho para você além, não é só o filho, Agar, mas a partir do filho, tanta coisa vai acontecer, vai haver tantos desdobramentos. Você é tão importante para mim, você se posicionar agora é tão fundamental, não tem só a ver com você, tem a ver com seus filhos, tem a ver com seus netos, tem a ver com seus filhos espirituais, tem a ver com tudo que eles vão edificar, com tudo que vão construir, tem a ver com a continuidade daquilo que você começou. Eu vou multiplicar sobre modo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ela recebe uma promessa, mas amados, o ânimo, a esperança, a promessa tem uma fonte, as instruções para o recomeço estão na presença de Deus, aí depende de você procurá-la ou não, não vem por inércia. Tem que haver busca, tem que haver procura. Tudo que você precisa está na presença de Deus. Depende de você mergulhar nessa presença ou não. Isso me faz lembrar de uma história com o meu pai. Ele faria aniversário agora dia 30 de setembro. Lembrei muito dele. E ele, um dia, ficou no carro estacionado enquanto eu, a pastora e as crianças fazíamos compra num mercado lá no litoral. E era uma rua bastante rústica, de terra. E os carros passavam, levantavam poeira. Só que como um grande evangelista que ele era, toda oportunidade que ele tinha para falar de Deus, ele usava. E quando a gente volta para o carro com as compras, ele está conversando com uma menina no telefone, no orelhão. E ele está dizendo, você tem que seguir Jesus, você tem que ir para a igreja, você tem que se relacionar com Deus, tem que amar a Deus. Só que ela estava com algum assunto ali no telefone que ela meio que desdenhou daquela mensagem de evangelismo. Ela fez alguma cara que foi atravessada para ele. E no exato momento que a gente chega, ele está dizendo assim, não, você tem que ir para a igreja. Aí quando ele vê que ela não está muito afim, ele fala, ou não. Você pode ficar aqui também na esquina com a boca aberta aí, que nem você está comendo poeira. Ele era super delicado, ele tinha muita estratégia no amor para com as almas. Você pode buscar em Deus, ou não, você pode ficar aqui na beira da estrada com a boca aberta, engolindo poeira, que nem você está agora. Então depende de você entrar nessa presença ou não, depende de você procurar ou não, depende de você reagir ou não, depende de você crer ou não. Ao invés de ficar andando de um lado para o outro, correndo daqui para lá, fugindo, passe alguns momentos lendo a Bíblia, passe alguns momentos na presença de Deus, passe alguns momentos em oração, e aí você vai receber força no dia de hoje, mas esperança que vai ser transmitida para o amanhã, que vai te remeter para um amanhã. Porque a Bíblia inteira, cada palavra vem de Deus. A Bíblia inteira, cada palavra é fonte de ensinamento e orientação para redirecionar o rumo da sua vida, para te fornecer o que você já não tem em você mesmo. Ah, mas me falta amor. Entra na presença de Deus, porque Deus é amor, e se está faltando amor, está faltando Deus. Ah, mas me falta fé. Entra na presença de Deus, escuta a sua palavra, porque é pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ah, mas está me faltando força para perdoar. Então entra na presença de Deus, porque ali você vai lembrar que os seus pecados foram perdoados, que não há mais condenação para você, por você estar em Cristo Jesus, mas que Ele quer que você perdoe assim como você foi perdoado. Ah, mas eu não consigo, eu não sei por onde. Entra na presença de Deus, começa a clamar pela presença de Deus, começa a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem revelação, Ele tem visão, Ele tem entendimento, Ele vai redefinir, Ele vai redigir, Ele vai redirecionar, mas você vai recomeçar, você vai se levantar, você vai tomar a sua posição para viver aquilo que Deus tem para o teu destino, nada mais nem a menos, mas exatamente aquilo que Deus tem para o meu destino. A minha incredulidade não vai impedir o que Deus preparou para os meus dias futuros, e se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor com toda a sua fé.